Olá pessoal, Bruno Vitorino. O assunto desse vídeo é eletrônica digital. Isso é uma continuação dos vídeos de conversão entre sistemas numéricos, certo? Nesses vídeos anteriores, tem duas partes, eu mostrei como converter entre os três principais sistemas numéricos que a gente precisa conhecer para estudar eletrônica digital, que são o sistema decimal, que na verdade a gente não precisa bem estudar, né? Ele já está previamente no nosso dia a dia, né? Desde que a gente aprendeu a contar. Mas a gente precisa estudar o sistema binário, obviamente, e o sistema hexadecimal. Então a gente estudou, aprendeu a converter entre esses sistemas ou essas bases numéricas, né? Tanto em um sentido quanto em outro, ou seja, de binário para decimal, de decimal para binário, de binário para hexadecimal, de hexadecimal para binário, e de hexadecimal para decimal e o contrário também, né? Cada um tem uma técnica, mas todos, na verdade, partem do mesmo princípio. E quem sabe fazer uma das conversões, na verdade, quem aprendeu direitinho o sistema posicional, né? Os sistemas posicionais de uma forma geral, questão das bases e das posições, cada posição assumindo um valor diferente. Quem aprendeu essa lógica e a lógica da conversão por divisões sucessivas pode até criar o seu próprio sistema numérico. Inclusive dá para usar essa base para estudar outro sistema que eu não mostrei aqui, como o octal, por exemplo, que é um sistema também utilizado em informática, em computação e tal, mas menos do que o hexadecimal e o binário. Nesse vídeo, então, o objetivo qual é? A gente continuar esse assunto, só que pretendo fazer um vídeo menor aqui para abordar o assunto de conversão, né? Agora está um pouco lento aqui que está processando outras coisas. Conversão de números fracionários. Ou números com vírgulas, né? A gente conhece os números fracionários pela vírgulazinha. Então, se a gente tem... A gente já viu, né? A gente já viu a conversão de decimal para binário e de binário para decimal. A base aqui é muito parecida, certo? Então, a gente também vai converter de decimal para binário e de binário para decimal, só que agora com números fracionários, né? Como sempre, eu vou começar... Na verdade, eu vou começar pela base do binário para decimal, certo? Que é mais fácil até de entender. Não precisa de técnica nenhuma. Quem está estudando eletrônica digital e já viu os vídeos anteriores, ou já viu, né? Ou está estudando eletrônica digital, caiu nesse vídeo, ou já viu os vídeos anteriores, sabe que no sistema binário, né? Agora eu vou colocar uma vírgula aqui, vou colocar umas casas após a vírgula, né? A gente estudou então essa parte, que é a parte né, a parte não fracionada, a parte real do número, né? Parte inteira, na verdade. E aí a gente sabe que nos números binários, essas casas têm, todas estão na base 2, né? Então a base 2 e apenas o expoente desse 2 é que vai mudando. Então aqui é o expoente 0, aqui o 1, aqui o 2 e aqui o 3. Ou seja, os valores das casas podem ser conhecidos por potências de 2. 2 elevado a 0 que é 1, 2 elevado a 1 que é 2, 4 e 8. E assim por diante, dependendo de quantos bits a gente tiver para representar o número, né? E por uma
né, lógica, né, por dedução, né, a gente consegue determinar qual o valor dessas outras casas. Então, se você está aí no vídeo, se quiser pausar o vídeo, pensar um pouco, né, pausa, eu sugiro que faça isso. Pausa o vídeo, pensa um pouco. Quem já não sabe, né? Quem está estudando pela primeira vez nesse vídeo, faz isso. Pausa e tenta descobrir qual é o valor. Qual seria o valor dessa casa, dessas 3 casas aqui, né? Pode ter mais, obviamente, depois, mas quais seriam os valores aqui? Considerando que para a esquerda aqui esse expoente vai aumentando, o que é que acontece pro outro lado, né? O que é que acontece nessa parte fracionária? E aí eu já dou a resposta, né? Aqui também, né, como é o sistema binário, base 2, e aqui vai ser 2 elevado a menos 1. Né? Aqui 2 elevado a menos 2. E aqui 2 elevado a menos 3. E assim por diante. A gente tem, então, a representação dos números fracionários dessa forma. Certo? Tanto aqui pode ter mais casas para a esquerda aqui, quanto aqui também pode ter mais casas para a direita. Certo? Para quem está confuso aqui com essa notação 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 elevado a 2 elevado a 1, né? 1 sobre 2 elevado a 1, né? Que é 1 meio, né? 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto. E 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 à terceira, que é 1 oitavo. Então a gente tem 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos, 1 64, né? Então essas casas aqui fracionárias, obviamente, valem números fracionários, né? Valem frações. Essa aqui é 0,5, 0,25, 0,125 e assim por diante, só dividindo por 2, né? Claro, é a mesma coisa, né? Daqui para cá vai multiplicando da direita para a esquerda, do menos significativo para o mais significativo, eu tenho multiplicações por 2, pulando de casa em casa. Se eu vou para a esquerda, do mais significativo para o menos significativo, eu tenho divisões por 2, ou seja, né, 1 meio dividido por 2 é 1 oitavo, dividido por 2 é 1 16avos, 1 32avos, 1 64avos e assim por diante. Certo? A gente pode fazer um exemplo aqui, vamos lá. Fica muito simples, certo? De converter o número de decimal ou de binário para decimal. Eu vou colocar mais uma casa aqui, que o exemplo que eu tenho é 1, 0, 1, 0, né? Quem já sabe números binários e já trabalhou muito já sabe que número é esse. E 1, 1, 0, 1. Aqui é uma casa que vale 2 elevado a menos 4, então, né? Ok. Como é que a gente converte? Da mesma forma que a gente convertia números inteiros, certo? É só somar as multiplicações aqui entre o valor da casa, aliás, o valor da casa, o peso da casa, né, que é 2 a terceira nesse caso, e o valor que ela está assumindo no momento. 1 vezes 10 1 vezes 2 a terceira, mais 0 vezes 2 ao quadrado, que é 0, né? As casas que são 0 eu nem coloco na soma, certo? As casas que estão com o valor 1 é que eu coloco na soma. Então, resolvendo aí esse caso, né? Obviamente a gente vai ter que... na verdade nem precisa separar, né? Parte fracionária e parte inteira. Por quê? Porque quando a gente soma a parte inteira com a parte fracionária, que vai ficar 0, alguma coisa, já dá o valor final, ok? Então, pode fazer tudo junto, essa soma. Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui. Uma vez está meio lento, né? Deixa eu ver aqui com a mão direita. Fica melhor. E apagar isso. Chega.
Bom, vai ficar com essa sujeirinha aí mesmo. Vamos lá. Então, vamos lá. Quais são as casas que estão com valor 1, né? É 2 a terceira, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos 2, mais 2 elevado a menos 4. Todas essas casas têm o valor do bit igual a 1. As casas que têm um bit igual a 0 não somam, não participa dessa soma. Então o resultado final é 8 mais 2 mais 0,5 mais 0,25, que é 1/4, mais 1/16, certo? 0,25 dividido por 2 é 0,125. E 0,125 dividido por 2 é 0,0625, se eu não estou enganado. Não é isso? Então aqui ficaria 0,0625. Ou é 675? Agora eu já não sei. Eu acho que é 625 mesmo. Esse 25 soma vezes 2 vai dar esses 5 aqui. É isso mesmo. Ok, então eu não vou nem tentar apagar ali em cima, porque senão vai demorar um pouco. Pronto, então aqui é só a gente somar, né, a parte inteira dá 10, né, vírgula 0,75 mais esse número aqui, a gente vai ter, então, 0... na verdade, eu acho que realmente é 0,675 aqui. Não é possível que eu tenha que usar a calculadora para fazer esse cálculo aqui. 8, 1... Só um minutinho. Beleza. Então, é isso mesmo, né? Sim, não precisa usar a calculadora para isso, não. 10, então essa soma aqui, essa soma assim, se quiser pode usar a calculadora, né? Se tiver com preguiça de calcular, mas dá para calcular também na mão, bem facinho. Isso dá 8, 1, 2, 5, né? Depois da vírgula. Isso aqui está em decimal, né? E o número original era 1010,1101 em binário. Ok? Então a igualdade entre esses dois valores aí. Ok? E agora para converter de decimal para binário, tem algum método, né, específico? É um método muito parecido, né, é baseado, obviamente, da divisão sucessiva por 2. Só que agora não é mais divisão sucessiva por 2, é multiplicação sucessiva por 2. Ok? Esse método é bom mostrar ele com um exemplo, né? Então, conversão entre números decimais fracionários, de decimal, né? Decimal para binário. Números fracionários. Números fracionários. Então vamos dar um exemplo aqui do número, por exemplo, 8,375.
certo? A gente quer converter isso de decimal para binário. Quanto é, né, esse valor em binário? Agora sim a gente vai ter que separar, né? A gente vai usar dois métodos, um para a parte inteira, outro para a parte fracionária. A parte inteira é a mesma coisa que a gente já sabe, certo? Divisões sucessivas por 2. Ok? Número 8, ele não precisa nem fazer a divisão sucessiva por 2. A gente já sabe de antemão que esse número 8 é 1, 0, 0, 0. Por quê? Porque a gente sabe que a quarta casa, né? Essa casa vale 8, ou seja, né? Quando o nosso número, a parte, né? Quando a gente quiser converter um número inteiro para binário e esse número for potência de 2, a gente nem precisa muito fazer o método da divisão. Se for 2, 4, 8, 16, 32, a gente só precisa lembrar qual é a posição do 8 nas casas binárias, né? Então, coloca 1 lá e o resto tudo coloca 0, né? E a parte fracionária? Aí é que vem o método das multiplicações sucessivas por 2, certo? A gente pega, então, a parte fracionária, só a parte fracionária, no caso aí 0,375, e multiplica por 2, inicialmente, certo? Aí a gente vai ter aqui 5 vezes 2, 10. Né? Vai 1 aqui, 2 vezes 7, 14 mais 1, 15. Vai 1, 2 vezes 6, ou 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Não precisava nem fazer, para quem já é bom em matemática. Mas quem não é tão rápido assim, pode fazer com desse método que eu estou usando aqui, que vocês aprenderam lá na alfabetização. 0,75, né? Aí qual é a lógica agora? Depois que você multiplicou, pega esse número e guarda, certo? Esse número, na verdade, não precisa nem guardar. Coloca já ele aqui, ó. Primeiro bit aqui, então é um 0, certo? Agora a gente pega a parte, pega esse número de novo. Na verdade, pega só a parte fracionária, mas é exatamente isso que está aqui, né? 0,75 multiplica por 2 novamente, certo? Multiplica por 2 novamente. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 7, 14, 15, vai 1, e esse 1 desce para cá, e isso dá 1,5, né? 1,5. Agora a gente pega, mais uma vez, esse número aqui, certo? E coloca ele aqui na sequência. O segundo bit, então, é esse número aqui, ok? Aí agora a gente... Pronto, agora deu um número maior do que 1, né? Maior do que 1. A gente só pega agora apenas a parte fracionária, que é 0,5, e multiplica por 2, mais uma vez, certo? A gente só multiplica por 2 as partes fracionárias, ok? Então, 2 vezes 0,5 todo mundo sabe que é 1, né? Então, deu 1. Então, essa parte real, a parte inteira, a gente está sempre pegando, né, e colocando aqui. Quando é que isso vai parar? Exatamente agora, né? Porque agora a gente não tem mais parte fracionária para pegar e multiplicar por 2, né? A parte depois da vírgula aqui é 0. Então, não tem mais como multiplicar por 2. Então, depois que a gente obtiver 0 na parte fracionária aqui, do resultado da multiplicação, a gente para a conversão, ok? E o número, então, 8,375 em decimal é equivalente a 1000,011 em binário, ok? A pergunta que fica é a seguinte: e se o número agora for alguma coisa desse tipo aqui, vamos fazer aqui, eu acho que 8,6 já vai me dar um trabalho maior,
certo? Por que vai dar mais? Parece até que o trabalho é menor, né, do que esse aqui, mas não é não, né? Para esse número aqui, qual o problema? O problema é o seguinte, quando a gente pega a parte fracionária, a gente já sabe que isso aqui é 1000, né, que é a parte inteira, e a parte fracionária agora, né? A gente vai pegar o 0,6, vai multiplicar por 2. Vai dar 1,2. Né? Então, a gente vai colocar um 1 aqui, né? Que é esse número antes da vírgula. Agora a gente pega só o 0,2 e multiplica por 2. Aí dá 0,4. E a gente pega somente o número antes da vírgula, 0. Agora a gente pega 0,4, multiplica por 2. Dá 0,8. Mais uma vez, próximo bit também é 0, né? Que é a parte inteira do resultado. 0,8 vezes 2 dá 1,6. Né? 1,6, então a gente vai pegar agora o 1. Colocar aqui. E a gente, mais uma vez, pega agora só a parte fracionária, né? Que deu maior que 1, vezes 2 vai dar 1,2 novamente. Dá para perceber que isso não vai ter fim, né? Porque voltou para essa parte do início aqui. Não vai ter fim, né? Esse bit agora foi 1, mas vai ficar se repetindo isso. 001, 001, 001. Vai ser uma dízima de número binário, certo? E agora, se cair se eu vi um número desse para converter para binário, são infinitos os valores depois da depois da vírgula? Não, né? Todo número binário ele tem um limite de representação. Então a gente tem, por exemplo, 32 bits para representar um número binário. Aí a gente vai ter que limitar, né? Sempre que vocês virem uma questão desse tipo, vai estar limitado, né? Pelo menos tem que ser limitado a quantidade de casas binárias que vocês vão usar, certo? Então, converta 8,6 de decimal para binário, utilizando ou um total de 10 bits, ou 6 bits após a vírgula, alguma coisa assim, certo? Ou você pode também estabelecer a quantidade máxima de números depois da vírgula. Pode ser 3, por exemplo, ou 2. Exatamente dessa mesma forma a gente faz em números decimais também, né? Porque quando a gente está trabalhando com matemática, ou com física, ou com qualquer matéria que a gente precisa fazer uma operação, a gente estabelece, né? Geralmente é estabelecida a quantidade de casas decimais que são desejadas, né? Após a vírgula. Por exemplo, 2. Então você vai sempre arredondar para 2. A mesma coisa aqui, é uma espécie de arredondamento, né? Se eu quisesse continuar, então aqui isso não teria fim, né? Esse número 8,6 não teria fim aqui em binário. Mas, arredondando para 5 bits após a vírgula, é esse resultado aí. Ok? Esse 9,37 tem nada a ver com a história do binário aqui. Já é a historinha do decimal. Beleza? Então é assim que a gente converte números fracionários de binário para decimal e de decimal para binário. Até a próxima.